Olá, lindezas! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez Daniele Félix, do canal Família Félix, no Repartir o Pão na Mesa. É com muito prazer e alegria. Eu estou aqui para estar compartilhando com você, repartindo esse pão vivo, né? Esse pão vivo que tem nos direcionado nesse tempo, nesses dias. E como eu estava estudando essa semana e falando, né, que é na mesa, né? Na mesa, o príncipe na mesa, né? Ele é, como que fala? É, ele refrigera a alma dele, né? Então, assim, na mesa é que nós somos revigorados, né? De força, de vigor, e é na mesa que nós precisamos estar, para que nós possamos ouvir e ser alimentado por esse pão, né? Por ser direcionado por esse pão. E nesse compartilhar de hoje, eu queria estar compartilhando aqui o Salmo 131. Assim, é um salmo muito pequeno, mas muito profundo para esses dias, o que nós temos vivido nesses dias, nesse tempo, nessa era, né? Que fala assim, Salmo 131. O Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E quando a gente vai estudar esses versículos aqui, né, falando aqui de que é um salmo de degraus, né, quando eles iam para a festa de Jerusalém e eles ficavam ali cantando, né, esses salmos. E é quando eles falam, né, que é o salmo de subida, né, porque eles nas escadas para Jerusalém, que eles iam ali para adorar a Deus, eles ficavam cantando esses cânticos. E Davi aqui, ele estava direcionando a alma dele. Quando você olha esse versículo, quando você para aqui, né, e ele estava direcionando a alma dele. Você vê que Davi é um que escreve muito da alma, que fala muito da alma com muita clareza. E uma das ferramentas que nós temos, que é o confessar a palavra, né? Quando a gente fala, confesse a palavra, ministre para você mesmo, ministre para a sua alma, né? Fale para a sua alma o que a palavra está falando, porque a nossa alma, muitas vezes, ela é muito confusa, né? Ela se perde muito rápido. Ela já foi encontrada, mas ela se perde muito rápido. Ela tem uma facilidade de se perder. E nós precisamos o quê? Colocar ela no lugar dela, para que ela não venha atrapalhar, né, o direcionamento de Deus, né? Porque acho que é no Salmo 30, 31, eu não lembro, que Davi ali, quando ele se calou, aí ele fala assim que os ossos dele se secaram, né? E tem uma parte ali que o próprio Deus fala, né, que era para ele queria instruir ele, ensinar ele o caminho que ele precisava andar, né? Que ela não era para ele ser como o cavalo que precisa de cabresto para ser dominado, né? E ali Deus estava direcionando a Davi, né? Direcionando a nossa vida, não seja como o cavalo que precisa de cabresto, que precisa ser dominado, né? Para ele ficar quieto, né? Mas que nós possamos ter essa autoridade com a nossa alma, né? De colocar a nossa alma no lugar dela. Porque ele começa já o salmo falando, Senhor, o meu coração não é soberbo. Porque ele tinha um Davi em Deus, né? E ele tinha um Davi fora de Deus, né? Que é a perturbação da alma. A alma, ela não quer ficar quieta. A alma, ela quer ficar falando. A alma, ela muitas vezes ela quer ficar na perturbação. E ela não quer descansar, né? E aqui ele direcionou a alma dele a sossegar, a quietar, né? E quando ele fala aqui, né,
Primeiro ele tratou a soberba e ele falou: Senhor, o meu coração não é soberbo. Eu não busco grandes coisas, né? Porque a soberba nos faz buscar grandes coisas. A soberba nos faz achar que somos grandes coisas, né? A soberba nos faz achar que somos autossuficientes, né? A soberba muitas vezes nos faz achar que quem tem que perdoar é só Deus, né? E às vezes é uma soberba de nós não abrirmos mão, de nós perdoarmos alguém que vacilou conosco, ou nos perdoarmos nós mesmos, né? Eu tenho me deparado com pessoas que não se perdoam a si mesmo, né? Então isso é um tipo de soberba. A soberba, ela fala, a soberba, ela demonstra como que ela está. E muitas vezes nós não queremos reconhecer que nós temos um coração soberbo e que precisamos direcionar o nosso coração, né, com a humildade e a simplicidade de aceitar o que Deus já falou conosco, dentro do que da palavra, né? E quando ele fala isso, Senhor, meu coração não é soberbo, porque eu tenho colocado a minha alma no lugar dela. Eu tenho colocado ela no lugar de aquietar, de sossegar. E só sossega, só tem um aquietar da alma aquele que ouve a voz de Deus, né? Quando eu estava estudando essa palavra, né, me veio isso muito forte. Só escuta Deus aquele que está sossegado. Deus, ele fala com todos o tempo todo, só que nem todos estão ouvindo Deus com muita clareza, porque não está com o coração sossegado, não está com o coração tranquilo, como ele deu o exemplo aqui, como essa criança desmamada, né? Eu tenho uma menina de 1 ano, vai fazer 5 meses, 1 ano e 5 meses, a dona Alice. E quando ela mama, ainda eu falo assim, olha, diga, olha como que ela fica assim, ó, satisfeita, porque ela mamou no peito, né? Ela fica assim, ó, respirando fundo. Por quê? Ela está o quê? Alimentada. Ela está o quê? Sossegada. Ela está quieta, acalmou, né? Porque é como se fosse um remédio, né? Entre aspas, que aquieta a alma. Quando nós estamos ali em Deus, né? Na intimidade com Deus, no canto nosso com Deus, Deus, ele libera para a nossa vida esse sossegar da alma. Maria escolheu a melhor parte que ninguém pode tirar, que é o quê? Ouvir o Mestre, ouvir o direcionamento, ouvir os comandos de Deus para a vida nossa, para a sua vida. E esse momento de você ficar ali meditando, parando, sossegar a tua alma é necessário, porque na agitação do dia a dia, Deus pode estar falando de várias formas e você não está ouvindo porque você está na agitação, né? Você está naquela inquietação da alma. Então a voz de Deus é muito sutil, a voz de Deus é muito delicada, a voz de Deus é muito leve. E aquilo que é muito sutil, né, dentro de nós, quando nós estamos na agitação, é muito difícil você ouvir, é muito difícil você sentir, é muito difícil você perceber, né? Eu tenho trabalhado com algumas pessoas em relação à terapia e eu tenho visto como que as pessoas, elas não conseguem nem se ouvir as emoções, porque é muita agitação, elas não conseguem sentir nem as emoções da própria pessoa. Então, assim, nós precisamos saber o que é emoção. Nós precisamos saber o que é a voz de Deus dentro de nós. Nós precisamos saber o que é a perturbação. Porque a agitação, porque quando nós estivermos nesse estado de muita agitação, é um momento que a gente precisa o quê? Parar. Respirar fundo. Meditar. Fechar os olhos. Respirar mais profundo. Para quê? Para que venha aquietar a nossa alma. Para que nós possamos sair desse momento de sossegar a alma com um alimento sólido, com um alimento que vai fortificar a nossa vida, que vai, né, sedimentar, que vai solidificar. E nós precisamos deste momento. Se você está sem
esse momento, porque a agitação do dia a dia tem te deixado muito atarefado, né? Muito agitado, e você não tem ouvido essa voz sutil de Deus dentro de você. Você precisa parar. Pare, abre mão de algumas coisas, mas pare para que você venha ser alimentado por Deus, como Davi colocou a alma dele, né? A minha alma, né? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada. Quer dizer, ele falou assim, pelo contrário, ele aquietou a alma dele, né? Ele fala assim, fiz calar a minha alma. E coloquei ela o quê? Sossega. E aqui ele fala que ele sossegou a alma dele, mas quando ele se alimentou de Deus. Aqui está falando que de uma intimidade de Davi com Deus. Naquele momento ali foi um momento que ele aquietou a alma dele e ele falou, fica aqui, nesse lugar de descanso, de sossego, de sossegar, de aquietar. Você precisa se aquietar, alma, né? E pegou essa alma como uma criança, né? Porque a nossa alma, ela é uma criança e ela precisa ser dominada. Ela precisa ser dominada pelo adulto. E nós precisamos saber, né, discernir isso dentro de nós. Ah, mas eu sou assim, eu não consigo. Nós conseguimos. Nós temos a autonomia da nossa vida. E nós precisamos aquietar a nossa alma. Ah, Deus, faça isso por mim. Quem vai fazer somos nós. Deus só fala o quê? Rejeitai o acúmulo de maldade, lançai sobre ele toda a ansiedade. Aquilo que está te fazendo mal, lance sobre Deus. Eu lembro uma vez que Deus falou assim comigo, eu vou te ouvir sem te julgar. Então assim, Deus é o único, né, que pode nos ouvir sem julgar. Então lance sobre o Senhor os seus vômitos, aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te sufocando, aquilo que está te trazendo dor. E às vezes existem pessoas, né, com várias doenças psicossomáticas. São doenças que você vai no médico, faz vários exames e a pessoa não consegue diagnosticar. Ah, é por causa disso, ah, é por causa daquilo. Não, é uma doença emocional. É uma doença de fundo, que a raiz é emocional. Por quê? Porque a pessoa não resolve os sentimentos. As pessoas não têm esse domínio aqui. Fiz calar a minha alma. Fiz calar. Né? Ele colocou que, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ele estava com domínio sobre as emoções dele. Então assim, nós temos domínio sobre as nossas emoções. A partir do momento que nós buscamos a Deus, que nós temos uma intimidade com Deus, Deus, ele tem esse poder de nos alimentar de tal forma que nós vamos ficar como essa criança desmamada, tranquilo, satisfeito com tudo que temos. Porque a soberba, a altivez desse dia a dia, ele quer que a gente busque mais. E quando nós temos essa simplicidade desse bebê aqui que vai mamar nos seios de Deus, né? E vai ter esse sossego, você vai se contentar com aquilo que você tem. Você não vai buscar além daquilo que você já tem. Então assim, nós precisamos saber dominar e aquietar as nossas emoções. E isso sempre é lançando sobre o Senhor. Isso sempre é quando nós estamos buscando essa intimidade com Deus. Porque nós precisamos entender que quem tem esse domínio das emoções somos nós. A consciência nossa precisa dominar a nossa alma. A consciência adulta precisa dominar a alma infantil. E nós precisamos entender essa maturidade. Esse domínio que Davi tinha em vários salmos.
que ele tinha da alma dele. Ele sabia que a alma dele estava em desespero, mas ele ministrava para a alma. Ele tinha essa autoridade para a alma. Ele tinha uma consciência sensata de saber que a alma dele era a responsabilidade dele de ganhar ela para Jesus. Porque ela já foi redimida pela cruz. Então o trabalho dele era aplicar, né? Tem um versículo que eu anotei quando eu estava estudando essa palavra que me veio. Eu não tinha nem ainda visto aonde que era. Eu sabia que era em Provérbios, mas me veio muito claro. Aplique no seu coração a disciplina. Aplique na tua alma, nas suas emoções, a disciplina de Deus. Então, assim, aplique na sua alma, nas suas emoções, aquilo que Deus está falando. Sossega a alma. Aquieta a alma. Fala em voz alta. Fale em voz alta para a tua alma. Aquele momento que a sua alma está perturbada, né? A palavra de Deus fala lá em João, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Ali Jesus está falando para crer em Deus e crer nele. Que ele estava indo preparar morada para nós. Então, assim, há um lugar seguro para nossas vidas, para a nossa alma em Deus. E muitas vezes ela está perdida, ela está no ar, ela está sem segurança, porque ela precisa ser ganha. E quem vai ganhar ela e trazer para o direcionamento somos nós. Eu fiz calar minha alma. Aplique no seu coração a disciplina, o direcionamento, a correção, o caminho certo que ela precisa andar. E não seja sábios aos seus próprios olhos. E quando fala aqui, né, primeiro aqui, a primeira parte está em Provérbios 23, 12, e essa segunda parte está em Provérbios 3, 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. E aqui está falando de soberba. Quando nós nos achamos sábios aos nossos próprios olhos, nós mesmos nos achamos muito sábios. Aqui está falando de uma soberba. E aqui Deus está falando, não seja sábio nos seus próprios entendimentos. Se a sua alma está perturbada, ela está querendo ser sábia no próprio entendimento dela. Ela está querendo buscar solução nela, e nela não tem solução. A solução é o nosso Deus, é o nosso Pai. Por isso que eu preciso calar minha alma nesses momentos de perturbação. Eu preciso ministrar para ela e saber, ei, a minha alma não é soberba, porque eu me submeto à autoridade do meu Pai. E eu me amamento, eu me alimento desse pão vivo, dessa palavra de que é sossegar a minha alma, sossegar as minhas emoções. E nessa semana eu vou compartilhar com vocês, eu escrevi aqui quando eu estava orando e me veio isso muito, muito forte, né, dessa sutileza de Deus dentro da gente, falando assim que a sabedoria é a revelação de Deus para como aplicar o conhecimento adquirido, né? Então assim, o conhecimento ele não é sabedoria. O conhecimento é quando você tem um conhecimento, você tem a letra, né? Você tem ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho esse conhecimento, mas a sabedoria, que é o próprio Deus, vai me dar estratégia para como aplicar esse conhecimento que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele vai me dar estratégia, a sabedoria vai me dar estratégia para como aplicar esse conhecimento no meu dia a dia. Vocês estão entendendo? Então assim, quando eu tenho essa sabedoria, a própria sabedoria que é o próprio Deus, ele vai me dar estratégia para como aplicar esse conhecimento, essa letra dele que está aqui na Bíblia, né, para nossas vidas, o direcionamento dele, o comando dele, como que ele quer que nós nos comportamos, como que ele quer que nós falamos, como que ele quer que nós sejamos o que? Direcionado. Durante muito tempo, às vezes acontece isso. Eu falo às vezes, eu falava com muita, era direto, com muita arrogância.
E isso é soberba, né? E a soberba, ela nos faz falar com aspidez, sabe? Com grosseria. E isso é um sinal da soberba também. E quando a gente começa a nos perceber as nossas atitudes, perceber as nossas reações, né? Nós somos seres muito reativos, né? Você recebeu algo, você vai pá, pá, porque a gente quer não perder. E muitas vezes nós precisamos perder. Com Deus, muitas vezes nós precisamos perder para abater essa soberba dentro de nós, para que a gente venha a ser humilde, simples, né? Vamos ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, né? É o equilíbrio precisa estar dentro de nós. A simplicidade como uma pomba, mas a prudência como uma serpente. Eu preciso ser cauteloso, eu preciso colocar o pé no freio, né? Porque às vezes a gente atropela e nós nos machucamos e machucamos o próximo. E nós precisamos, eu já errei muito em relação à fala, né? E ainda continuo errando, mas não é na mesma proporção do que era antes. Então, quanto mais intimidade a gente busca em Deus e ter esse domínio, né, de dominar a nossa alma, nossas emoções, que o domínio é um fruto do Espírito. Então, com o passar do tempo, nós adquirimos esse fruto, porque o próprio Espírito ele manifesta na nossa vida, né? Então, assim, esse versículo, né, esses versículos aqui de hoje, né, ele está nos ensinando a buscarmos e deixarmos essa virtude, né, essa virtude da humildade fluir através das nossas vidas, fluir na nossa alma, né? E aqui eu coloquei aqui, né, dentro do estudo fala assim: a humildade é a virtude pela qual se conhece os defeitos. Quando nós temos a simplicidade, essa humildade, nós reconhecemos os defeitos. Nós sabemos que nós somos vulneráveis, que nós temos defeitos. Então nós não deixamos ser dominados pelo perfeccionismo. O perfeccionismo pode ter ser, entre aspas, uma virtude, mas uma virtude que não nos paralisa. Porque se ele está te parando, o perfeccionismo está te paralisando, isso é um sinal de soberba. Porque você tem que ser disso, você tem que ser assim para você fazer, para você realizar. Não. A simplicidade, a humildade, ela nos faz manifestar porque ela reconhece os defeitos. Olha só, a humildade aqui, a humildade é a virtude pela qual nós reconhecemos os nossos defeitos. Então, quando nós temos a humildade, nós reconhecemos que nós somos vulneráveis, que nós temos defeito, mas nós vamos assim mesmo. Porque é no ir que vai vir as transformações, a mudança, o abatimento da soberba, o abatimento da altivez, né? Então, assim, é na caminhada, não é parando, esperando ser moldado, não. É na caminhada, é na trajetória que nós vamos ser abatidos, né? E é sempre com o outro, é com o próximo, porque o soberbo, ele é muito individualista, ele fica muito só, ele não quer relacionamento, e o relacionamento é que nos traz o moldar, com ferro, né? Assim, o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, assim, nós somos afiados com os parentes, nós somos afiados com o marido, né, com a mulher, com os filhos. Nós somos moldados um com o outro. É no relacionamento que nós vamos ser afiados. Não é sozinhos. Nós precisamos de relacionamentos para nós sermos afiados. E nós precisamos entender isso. Isso é uma atitude. Você que está com dificuldade de relacionamento, você está mostrando uma soberba dentro de você. Que você precisa o quê? Passar por cima dessa soberba
e falar com ela que você, falar com a sua alma, eu sou humilde, eu sou simples e eu me relaciono com as pessoas que Deus me colocar na minha vida. Sabe aquela pessoa assim, quero falar, não. É para falar, é para a pessoa confessar e ela prefira se trancar, ficar quieta, né? E não resolver aquela solução. A palavra de Deus fala em Tiago que nós precisamos confessar a nossa culpa uns aos outros para que a gente venha ser sarados. E às vezes nós estamos passando por momentos que nós precisamos confessar, jogar para fora, pedir perdão para nós mesmos, para que a gente venha ser curados, para que a gente venha ser sarados. E aqui, nesse versículo aqui fala assim, e o preparo necessário para se aceitar a ajuda de Deus. A humildade é uma virtude que vai trazer o reconhecimento dos nossos defeitos e vai nos preparar para a necessidade para aceitar a ajuda de Deus. A humildade nos faz aceitar a ajuda de Deus, o direcionamento de Deus para nossas vidas. Confessar seus pecados para revelar o perdão, para receber o perdão. E obter-se uma mente simples para ser direcionada pela sabedoria divina. E receber uma mente simples para receber o direcionamento da sabedoria divina. Então a humildade, ela traz essas virtudes. A humildade, ela consegue enxergar os defeitos que há em nós. A humildade nos faz enxergar que nós precisamos aceitar a ajuda de Deus. A humildade nos faz enxergar que nós precisamos confessar os nossos pecados. A humildade nos faz reconhecer que nós precisamos pedir perdão. A humildade nos faz entender que nós precisamos ser direcionados por essa sabedoria divina. Aleluia. Essa é a mensagem de hoje. Esse é o repartido pão na mesa da família Félix. Estou aqui repartindo esse pão que tem sido o sossegar da nossa alma, que tem sido o direcionamento de Deus para a nossa vida, o que tem sido o pão nesses dias que tem nos alimentado, aquieta. Eu que tenho colocado a minha alma calada e sossegada e tenho me alimentado dessa nutrição do Pai, desse alimento do Pai. Vamos orar? Pai, nós oramos nesse momento, em cima dessa verdade, desse direcionamento do Senhor para as nossas vidas, que nós possamos levar a nossa alma a se aquietar e sossegar diante das adversidades que nós temos enfrentado, que nós possamos ter esse domínio, Deus, de sossegar a nossa alma, de fazer calar ela, de não deixar ela ficar perturbada dentro de nós, para que nós possamos receber do seu alimento, para que nós possamos nos alimentar e de nós nos nutrimos nesse momento, Senhor, que muitas vezes ela quer espernear. Em nome de Jesus, nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós vamos lançar aquilo que está sendo ruim dentro de nós, para o Senhor, porque o Senhor nos ouve com empatia, o Senhor nos ouve sem julgamento, e nós te agradecemos pela tua fidelidade, Jesus. Pai, entre cada vez mais na vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo, entre cada vez mais nesse lar, nessa família que está ouvindo essa palavra direcionada. Eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada. Aleluias. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel e permanece fiel. Em nome de Jesus, que nós possamos nos dar essa autoridade de aquietar a nossa alma e sossegar. Em nome de Jesus. É o que nós oramos, Pai, nesse momento, em gratidão à tua fidelidade. Amém? Amém. Até o próximo, repartir o pão.
né? Se você puder, se inscreva no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, né? Aperte o sininho, porque assim que tiver novidade aqui no canal, você vai receber aí, tá bom? Fica com Jesus e que a luz de Cristo possa se fazer presente cada vez mais na sua vida, na sua família e no seu lar. Fica com Deus. Tchau.